Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos começar a estudar vetores cíclicos, matrizes companheiras associadas aos vetores cíclicos, como preparação para a forma canónica de Jordan e a forma canónica racional. Então, primeiro, vetores e subespaços cíclicos e matrizes companheiras. Então, como sempre aqui neste curso, temos um operador linear de um espaço vetorial de dimensão finita, onde dado o corpo K, normalmente R ou C, e V é um vetor não nulo. Vamos considerar os vetores obtidos por aplicar consecutivamente o operador T ao vetor V. Então, começamos com V, depois calculamos T de V, T de V, que é T2 de V, etc., TI de V, etc., etc., para I igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bom, como a dimensão do espaço é finita, existe um L, de tal forma que o conjunto das potências de T aplicadas a V formam um conjunto V, T de V, T de 2 de V, etc. TL menos 1 de V. É linearmente independente para este L, mas o conjunto V, T de V, etc. TL de V é linearmente dependente. Então, o L é o menor número, de tal forma que o TL menos 1 de V é independente dos anteriores, né? E o TL de V é dependente. Bom, isso significa, em particular, que existem coeficientes únicos, de facto, né? Porque este conjunto, o conjunto ZT de V é Li, e o TL de V é combinação linear, né? de uma família de vetores Li. Existem coeficientes únicos, para o chamar α0, etc., αL-1, de tal forma que o TL de V mais a combinação linear dos TI de V com os coeficientes αi para I de 0 até L-1 ser nula. Okay? Isto é a mesma coisa que dizer que o TL mais o somatório de αi TI para I de 0 até L-1 aplicado em V ser nula. Então, o polinómio MTV de x, que é o polinómio correspondente, né, a esta família de operadores, esta soma de operadores, perdão, esta combinação linear de operadores, este polinómio x elevado a L mais alfa I de xi para I de 0 até L-1, este polinómio satisfaz que ele aplicado em T é uma aplicação linear que, por sua vez, aplicada em V, é nulo. É por construção, pela própria construção. E este vai ser o polinómio mónico de menor grau que satisfaz esta relação. De facto, se Q for um outro polinómio com um grau menor que L que satisfaz a mesma relação, Q de T aplicado a V é zero, então nós teremos uma relação, olhando os coeficientes do Q de T, né, teremos uma relação do tipo somatório de I igual a 0 até L menos 1, beta I vezes TI de V é igual a 0. E eu tomo beta I, né, de 0 até L menos 1 porque eu estou assumindo que o Q tem um grau menor que L. Então vou até L menos 1. Okay? Mas esta combinação linear sendo nula vai implicar pela independência linear do conjunto ZVT, que é o conjunto que envolve todas estas potências que estão aqui, V, T de V, T2 de V, etc., TL menos 1 de V. Elas são Li, então esta relação obtida com os betas automaticamente implica que os betas são nulos. E, portanto, o Q é o polinómio nulo, já que estes betas eram os coeficientes do Q. Ok? Portanto, né, portanto, o MTV é, de facto, o menor polinómio, o polinómio mónico de menor grau que se anula no V. Okay? Todos os outros são automaticamente nulos. Então, seja V igual ao espaço gerado pelo ZVT, espaço gerado por aquele conjunto ali. É o seu espaço vetorial gerado, então, por o ZVT, que eu vou chamar aqui um B. Podemos pensá-lo como uma base do espaço vetorial, do subespaço V. É claro que o V tem invariante, por construção, uma vez que o V é enviado no T de V, o T de V é enviado no T2 de V, etc. E depois o TL-1 de V é enviado numa combinação linear dos anteriores. Então as combinações lineares de todos estes vetores são enviadas por T em combinações lineares de todos estes vetores. Logo, o V é invariante. E a matriz companheira associada ao conjunto ZVT, associada àquele B, é por definição a matriz na base B
do operador T restrito ao espaço invariante V. E é fácil de ver que a matriz tem exatamente esta cara que está aqui, esta expressão. Porquê? Bom, porque o V é enviado em T de V. Mas o V pode ser escrito na base B como o vetor 1, 0, 0, 0. Já o T de V pode ser escrito com o vetor 0, 1, 0, na base B. Resulta então que esta primeira coluna, né, é obtida diretamente desta observação. O V, primeiro elemento da base, é enviado no segundo elemento da base. Né, e, portanto, a primeira coluna é 0, 1, 0, 0, 0. Necessariamente acontece a mesma coisa nos outros casos. Né? O segundo elemento da base é levado no terceiro elemento da base. Está aqui escrito na segunda coluna. E assim sucessivamente. Aqui o L menos 2 ésimo elemento da base é levado no L menos 1. Bom, e depois o L menos 1, nós sabemos que o T de TL menos 1 de V é o TL de V, que nós sabemos que é igual a esta soma. É o menos alfa I T I de V para I de 0 a L menos 1. Bom, mas isto significa precisamente que as coordenadas da imagem do TL de V nos elementos da base são exatamente estas aqui. Okay? Então, esta é a matriz chamada matriz companheira desta base, deste conjunto LI, o ZVT. Okay? E observem que há uma relação direta entre estes coeficientes, que são aqui estes números, menos alfa 0, menos alfa 1, etc., menos alfa L menos 1, e os coeficientes do polinómio MTV. Se acontecer que este espaço vetorial é o espaço inteiro, então nós dizemos que o V é um vetor cíclico. Okay? Dizemos que o V é um vetor cíclico se isto aqui for uma base de E, né? E o E é um subespaço cíclico se admite algum vetor cíclico. Em particular, naturalmente, o V, né? O V é um espaço cíclico em si mesmo, né? Mas o vetor V ele pode não ser um vetor cíclico para o operador. Então, ele é um vetor cíclico para o operador quando esta família, este ZVT, de fato é uma base do espaço inteiro. Veremos agora que o polinómio MTV corresponde de fato ao polinómio mínimo de TV. Né? Corresponde ao polinómio mínimo aqui. Ou seja, o MTV x é exatamente ao polinómio mínimo do operador T restrito a V. Por isto mesmo, esta matriz, a matriz que a gente observou antes, a matriz do T restrito a V na base natural dada pelo vetor cíclico dentro do subespaço V, também será chamada da matriz companheira do polinómio MTVX. Okay? Porquê é que isto é assim? Porque aquele é o polinómio mínimo? Bom, pela matriz que nós tivemos, né, nós já sabemos que o PTV, o polinómio mínimo de T restrito a V, é exatamente aquele polinómio. Okay? Basta nós calcularmos o polinómio característico daquela matriz. A matriz T restrito a V na base B. Se eu calcular aquele polinómio característico, obtenho exatamente o MTV. Exercício muito simples. Logo, né, se eu aplicar o MTV ao próprio T, eu já sei que eu vou ter a matriz. Vou ter a função nula, né? Corresponde ao polinómio mínimo do operador T restrito a V aplicado no próprio T. Okay? É pela própria construção do T. Né? Mas reparem que aqui, né, deste jeito, eu não usei só que o MTVT aplicado a V se anula. É aplicado a qualquer V. Portanto, é o MTV aplicado a qualquer vetor.
de fato se anula. Porquê? Porque nós vemos que ele coincide com o polinômio característico deste operador. Okay? E como o V, né, é invariante por T, se eu aplicar, né, aqui, ele vai ser o operador pelo teorema de Cayley. Okay? Então, já sabemos que nenhum polinômio nulo de grau menor que o grau do MTV satisfaz que QT em V se anula. Portanto, se eu tiver que o QT de V é zero, se eu tiver que o QT é zero, para algum polinômio Q, então o grau do polinômio tem que ser pelo menos o grau do MTV. Porque eu já vi que todos os polinômios de grau menor que se anulam, né, cujo polinômio aplicado no vetor T se anula em V, tem que ser necessariamente o polinômio nulo. Portanto, segue que MTV é o polinômio mónico de menor grau, onde o T se anula. Logo, né, isto aqui está obtido, né, está provado. Okay? De fato, para ser mais correto, eu devia dizer que isto é onde o T é restrito a V se anula, o que é tudo natural, quando estamos trabalhando dentro do operador, dentro do espaço V, estamos olhando T restrito a V, okay? Em todos estes argumentos. Tá? Então nós temos que o polinômio MTV é o polinômio mínimo, né, do operador T restrito ao espaço gerado pelos elementos ZTV. Em geral, né, sempre acontece que o polinômio companheiro, o polinômio associado, né, ao vetor V, ele sempre divide o polinômio mínimo do operador. Okay? Isso é geral. Porquê? Bom, se o grau do MTV for maior que o grau do MT, do polinômio mínimo, como eu sei que o MT, né, tem que se anular em T restrito a V, porque em particular o MT se anula em T. Então ele vai se anular em qualquer restrição do T. Eu aplico isso a qualquer vetor e ele vai se anular. Então, nós teríamos que ter que o MT seria nulo. Porquê? Porque eu teria aqui um polinômio, o MT, que de grau menor que o MTV, onde o T restrito a V, né, se anula. Então este MT teria que ser zero, pelo que nós já argumentamos, por construção do próprio MTV. Bom, mas então, quer dizer que o polinômio mínimo seria polinômio nulo. Não pode, isso não pode acontecer, né? Porque nós sabemos que sempre temos pelo menos um autovalor em todos os operadores lineares em ROC, portanto não podemos ter o polinômio mínimo sendo o polinômio nulo. Então, o grau do MTV tem que ser menor ou igual que o grau de MT. É outra opção. Né? Aplicamos agora o algoritmo de divisão. Então, obtemos que o MT, né, ele se divide pelo MTV com um certo quociente e um certo resto. Né? E como nós sabemos que ambos MT, o primeiro, e o MTV, né, se anulam em T restrito a V, né, segue que se eu substituir x por T restrito a V, então o resto se anula. Okay? O resto se anula. Mas este resto tem um grau estritamente menor que o grau da MTV, pelo algoritmo de divisão. Então, pelo argumento anterior, o R tem que ser o polinômio nulo. Então, se R é polinômio nulo, então significa que eu posso cortar isto aqui e fico com o MT, o polinômio mínimo, como um múltiplo do MTV. Então, aplicado no MT, então é um múltiplo do MTV. Okay? Isto inclui a possibilidade de eles serem iguais, né? Porque eles são ambos mónicos. Poderiam ter, inclusive, iguais. Poderia ter Q igual a 1, né? Mas, em geral, eu já sei que ele é um múltiplo.
Um exemplo, ilustrando estas construções, tomemos T, um operador de R2 em R2, dado por esta expressão explícita aqui, que na base canónica tem esta representação matricial, né? 2 menos 4, 2 menos 2. Facilmente nós podemos achar o seu polinómio característico, é x² mais 4, e verificamos que o mínimo, o polinómio mínimo coincide com o polinómio característico, uma vez que o polinómio característico é irredutível no corpo, nos polinómios com coeficientes no corpo onde nós estamos trabalhando. Né? Este P de T aqui já é redutível. Ok? Então temos que o polinómio mínimo coincide com o polinómio característico. Dado um vetor de R2, digamos, AB não nulo, podemos sempre verificar que o T de V é linearmente independente. Ou seja, dado qualquer vetor não nulo, não é difícil de ver que ele e a sua imagem são linearmente dependentes. Okay? Portanto, são uma base de R2. Fica como um exercício simples para vocês. Então, isto aqui é sempre uma base, qualquer que seja o V não nulo, que a gente fixe. Tá? Portanto, temos que T2 mais 4i igual a, como temos de facto, né? Atenção, como nós sabemos que T2 mais 4i é igual a 0, por causa do polinómio característico, do teorema de Cayley-Hamilton, temos isto. Ou seja, T2 igual a menos 4i, obtemos que o T2 de V é igual a menos 4v, seja qual for o V. Né? Portanto, chegamos a uma matriz companheira de x² mais 4, que é este polinómio mínimo aqui, que é o polinómio característico. A matriz companheira é exatamente esta aqui. Ou seja, na base BV, a base VT de V, a matriz companheira, a matriz associada, é esta aqui. Né? Que é uma representação do T, do operador T, né? Nesta base, uma vez que ela é uma base. Notemos que esta coluna, né, está intimamente relacionada com os coeficientes deste polinómio aqui, que é também o polinómio mínimo. Né? Ou seja, temos x² mais 0x mais 4. E estamos observando aqui os mesmos coeficientes com sinal contrário, menos 4, 0. Ok? Isso é algo a ter em conta e vai aparecer repetidamente. Outro exemplo. Tomemos agora um operador nos complexos, complexo de dimensão 3, C3 em C3, a sua matriz na base canónica é esta aqui, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2. É fácil de ver que o polinómio característico dele é este aqui, x ao cubo menos 6x² mais 12x menos 8, e não é difícil de verificar que de facto este polinómio é igual a x menos 2 ao cubo, né? E que ele coincide também novamente com o polinómio mínimo. Porquê? Porque nós podemos olhar que t menos duas vezes a identidade seria, né? Ou seja, exatamente o autovalor que aparece aqui, este aqui, t menos duas vezes a identidade. Temos que t menos duas vezes a identidade não se anula e t menos duas vezes a identidade ao quadrado também não se anula. Ok? Podemos verificar isso explicitamente, fazendo as contas explícitas. Então, se eu tomar V1 como o primeiro elemento da base canónica, tenho que o V2 tem esta cara, 2, 1, 0, e o V3, que é o T2 de V1, vai ter esta cara, 4, 4, 1. E podemos verificar que estes três vetores são L e I. Ou seja, este conjunto aqui é uma base do C3. Ok? Então, a matriz companheira de V1, ou a matriz companheira do polinómio mínimo deste operador, tem esta expressão, né? E novamente observem os coeficientes que estão na última coluna da matriz correspondem precisamente aos coeficientes do polinómio mínimo com sinal contrário. Okay? Como a gente viu nos teoremas anteriores. Vamos em seguida falar de relações entre subespaços cíclicos e o polinómio
minimal de um operador geral. Temos aqui alguns casos particulares, mas em geral o polinómio minimal não coincide com o polinómio característico, tem vários fatores que se diferem, okay? E vamos relacionar, ver essas relações com os espaços cíclicos que nós acabamos de estudar, subespaços cíclicos para determinados vetores bem escolhidos, no próximo vídeo.